A sexta questão diz o seguinte: um ponto material parte do repouso em movimento uniformemente variado após percorrer 12 metros. Então, ele vai percorrer 12 metros e está animado de uma velocidade escalar de 6 metros por segundo. A aceleração escalar do ponto material em metros por segundo vale quanto? Então, quer saber qual vai ser a aceleração desse ponto material em metros por segundo. Então, como é que a gente vai fazer? Nós vamos, primeiramente, analisar os dados, separar os dados que a questão nos dá, que nós temos a variação do espaço. A variação do espaço vai ser os 12 metros, ΔS. 12 metros vai ser os 12 metros, ΔS igual a 12 metros. Já a minha velocidade vai ser os 6 metros por segundo. E o meu V0 vai ser igual a zero. Bom, para que eu possa calcular a aceleração desse ponto material, com as informações que foram me dadas, nós vamos utilizar a equação de Torricelli. A equação de Torricelli é V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS. O meu V vai ser quanto? 6. Então, vai ser 6 ao quadrado igual a V0 ao quadrado. A gente já sabe que vai dar 0. Vamos pôr aqui só para... Mais 2 vezes a aceleração, que vai ser o que eu vou querer descobrir, vezes o ΔS, que vai ser os 12 metros. 6 ao quadrado vai dar os 36, igual a 0 ao quadrado dá 0, mais 2 vezes a aceleração, vezes o 12, que é o meu ΔS, eu tenho 24A. Então, eu vou ter 24A igual a 36. Que o meu A vai ser igual a 1,5 metros por segundo ao quadrado. Essa vai ser a minha aceleração, porque eu peguei os 36 e dividi por 34. Dividindo os pelos 24. Eu acho 1,5. Que nos dá a letra A. Então, eu vou ter... A minha aceleração vai ser de 1,5 metros por segundo. Um móvel parte do corpo e percorre uma distância de 200 metros em 20. Então, a sétima questão quer saber qual vai ser a aceleração desse móvel em metros por segundo. Então, nessa sétima questão, a gente vai trabalhar da seguinte forma. Ela pede a aceleração desse móvel. Então, com isso, nós vamos utilizar a fórmula da função horária. Então, vai ser o seguinte, a gente vai separar, como a gente já trabalhou nas outras questões, a gente vai separar os dados. Então, eu vou ter o meu espaço, vai ser os 200 metros. O tempo vai ser os 20 segundos. Vou chamar de T, tempo, 20 segundos. E o meu V0 vai ser igual
a zero. A fórmula da função horária vai ser essa daqui, S igual a S0 mais V0 vezes a temperatura mais 1/2 AT ao quadrado, que A é a aceleração e T é o tempo, como a gente já viu nas outras questões. Então, agora é só substituir e resolver a questão e tá tudo certo. O S vai ser os 200, igual ao meu S0, como eu não tenho, eu só coloco novamente esse 0, mais o V0, que eu vi que vai ser igual a 0, vezes o tempo, que vai ser os 20 segundos, mais 1/2 e de... Perdão, o S0, ele vai ser 0, viu? Perdão, eu tinha me esquecido desse detalhe. Porque o S0 vai ser o espaço inicial, que no caso vai ser 0. Mais 1/2 vezes a aceleração, que é o que a questão realmente quer, que a questão pede, é a aceleração do móvel, vezes o tempo ao quadrado, vezes os 20 segundos ao quadrado. Então, vamos resolver. 200 igual a 0 mais 20 vezes 0, 0, mais 1/2 de A, vezes os 20 ao quadrado, dá 400. Então, eu tenho 200 igual a 0 mais 0, mais 1/2, 1/2 de A vezes os 400, dá 200A. Então, logo, a minha aceleração vai ser de quanto? A minha aceleração vai ser de 1 metro por segundo ao quadrado. Porque eu tenho aqui, ó, 200 é igual a 0, mais 0, a gente sabe que é 0. Mais os 200A, não vai interferir no valor, vai ficar, continua os 200A. Então, eu tenho 200A, que é igual a 200. Então, logo, o meu A vai ser igual a 1 metro por segundo ao quadrado. Ok? Então, eu tenho a letra C como resposta da 7ª questão. Então, vamos lá, 8ª questão. Uma pedra é lançada do 10º andar de um prédio com velocidade inicial. Bom, gente, vamos ver a 8ª questão. Uma pedra lançada do 10º andar de um prédio com velocidade inicial de 5 metros por segundo. Sendo a altura nesse ponto igual a 30 metros e a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a velocidade da pedra ao atingir o chão é. Então, a questão quer saber qual vai ser a velocidade da pedra quando ela atingir o chão. Bom, então a gente vai separar os dados que a questão já dá pra gente. Na 8ª questão, nós temos o quê? Nós temos a velocidade inicial, que é o V0, que foi de 5 metros por segundo. Nós temos também a nossa altura. A altura foi de 30 metros. E nós temos também a gravidade, que é de 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, a questão que é o quê? Que é a velocidade. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai utilizar a equação de Torricelli para calcular a velocidade da pedra no final da queda dela, no final da queda livre. E qual é a equação de Torricelli? Vai ser V ao quadrado
igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes a altura. O V é o que eu quero descobrir, então vai ficar V ao quadrado igual ao meu V0, foi quem? Foi 5, então vai ser 5 ao quadrado, mais 2 vezes a minha aceleração foi de quanto? A aceleração diz na questão que foi de 10 metros por segundo ao quadrado. Vai ser 10 vezes, vou até esquecer de colocar aqui, porque a aceleração é 10 metros por segundo ao quadrado, vezes a altura, que foi os 30 metros. Então, é só calcular agora. V ao quadrado igual a 5 ao quadrado é 25, mais 2 vezes 10 dá 20, 20 vezes 30 dá os 600. 600 mais 25 dá 625, então V ao quadrado igual a 625. O V que estava elevado ao quadrado vai passar em forma de raiz. Então, vai ficar V igual a raiz quadrada de 625. Então, logo, o meu V vai ser igual a 25 metros por segundo. A velocidade da pedra vai ser essa, quando ela atingir o chão. Então, nós temos a letra B como resposta, 25 metros por segundo. Bom, agora vamos para a nona questão. A nona questão diz o seguinte: um garoto na sacada de seu apartamento a 20 metros de altura. Então, esses dados, quando a gente vai ler na questão, é sempre bom a gente ir riscando ou então circulando esses dados para na hora de fazer o cálculo já ficar mais fácil de localizar. Bom, então vamos dar continuidade. Deixa cair um biscoito quando tem, então, a ideia de medir o tempo de queda desse biscoito. Desprezando a resistência do ar e adotando a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine o tempo gasto pelo corpo para chegar ao térreo. Então, nós vamos descobrir qual foi o tempo gasto que esse biscoito teve para cair, ou atingir o solo. Qual foi esse tempo? Então, vamos fazer aqui a nona questão. Bom, então nós vamos utilizar a fórmula, essa fórmula aqui, S é igual a S0, então S que é igual a S0, mais V0 vezes o T, mais 1,5 vezes a gravidade vezes o tempo ao quadrado, que é a fórmula da equação horária. Bom, então a gente viu que, lendo a questão, a gente já tem o espaço, tem o S0 e temos o V0 e também temos a gravidade, que o que ele vai querer vai ser o tempo. Então, vamos lá. A gente viu que o espaço, o S, foi de 20. Então, 20, o S0 vai ser 0, mais a velocidade dele vai ser 0, vezes o tempo, mais 1,5 vezes a gravidade que nós vimos lá, que é 10, vezes T ao quadrado. Bom, então aqui vai dar 20 igual. A gente sabe que 0 mais 0 vai dar 0, né? Então fica 0 mais 10 dividido para 2t ao quadrado. Que então eu vou ter 20 igual a 5t ao quadrado.
o 5t ao quadrado, eu vou passar para esse membro de cá para ficar melhor na hora de fazer a divisão. Então, eu vou ter t ao quadrado igual a esse 5 que estava multiplicando, vai passar dividindo. T ao quadrado, quanto é 20 dividido por 5? 4. Logo, o t que estava ao quadrado, passar em forma de raiz, que é a raiz quadrada de 4. Então, logo, t vai ser igual a 2 segundos. Então, esse vai ser o tempo que o biscoito vai demorar para atingir o térreo, certo? Vamos para a 10ª questão. A 10ª questão diz o seguinte: abandonando um corpo no alto de uma montanha de altura h, este corpo levará 9 segundos para atingir o solo. Considerando a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, calcule a altura da montanha. Então, diz que a altura da montanha é uma altura h. E esse corpo, quando ele é jogado dessa montanha, ele vai levar 9 segundos para atingir o solo. E eu vou considerar a gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Então, com esses dados aqui, eu vou calcular a altura dessa montanha. Então, para calcular primeiro a altura dessa montanha, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai calcular a velocidade da queda desse corpo. Então, para a gente calcular a velocidade da queda do corpo, você V igual a V0 mais a gravidade vezes o tempo. O V vai ser igual. O V0 vai ser 0 mais a gravidade que foi de 10 vezes o tempo que foi de 9 segundos. Velocidade vai ser igual a 90 metros por segundo. Então, eu já achei a velocidade, 90 metros por segundo. Então, agora vai ficar mais fácil de calcular a altura da montanha. A altura da montanha eu vou calcular pela seguinte forma. A altura da montanha. A altura da montanha vai ser h igual a V0 ao quadrado sobre 2 vezes a gravidade. A altura que eu quero descobrir vai ser igual. O V0 ao quadrado vai ser os 90, dividido para 2 vezes a gravidade, que é 10. Então, logo, a minha altura vai ser igual. 90 aqui vai ser ao quadrado. 90 ao quadrado vai dar 8.100. 8.100 dividido para 2 vezes 10 dá 20. Então, logo, a minha altura vai ser de 405 metros. Então, essas são as resoluções das questões que foram passadas para vocês. E muito obrigada pela atenção de todos.